Eu sou o pastor Vitor e hoje vamos de palavra. E hoje o tema é Cristo em vós, Cristo em nós, trazendo a esperança da glória. E estamos hoje com o tema em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: A quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse ministério, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Que bênção! Eu fico imaginando e pensando sobre a Bíblia que sempre Deus sempre quis se relacionar com o seu povo, trazendo a sua presença. Nós vemos com Moisés, por exemplo, dizendo: Deus, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Nós vemos durante o povo na jornada do deserto, Deus entregando o manual para a construção da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus com o povo. Então Deus sempre desejou relacionar com o teu povo, trazendo a tua presença. Nós vemos que essa Arca da Aliança, enquanto eles estavam com a Arca da Aliança, venciam batalhas. Nós vemos que quando eles estavam com a presença de Deus, eles venciam guerras. Nós vemos também que em 2 Samuel, ou 1 Samuel, capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 21, 22, no tempo do profeta Eli e os seus filhos, nós vemos que Israel perde a batalha, a arca de Deus foi levada. Nós vemos que também nasceu uma criança que se chamava Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Então eles associavam a arca da aliança com a glória de Deus, com a presença de Deus no meio do teu povo. Então nós vemos que sempre Deus quis se relacionar com o povo, trazendo a tua presença. E nós vemos até mesmo chegando na reconstrução do segundo templo, nós vemos o povo sempre preocupado com riquezas do segundo templo, não seria nem comparáveis às riquezas do primeiro templo, mas Deus, usando seus profetas, disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, colocando mais uma vez a presença de Deus com eles. Então nós vemos que com o tempo o povo foi deixando a presença de Deus. E algo que tira a presença de Deus é o pecado, é as nossas transgressões, são as nossas iniquidades que fazem a separação entre Deus e os homens. Então nós vemos que a presença de Deus foi se esvaindo, foi saindo no meio do teu povo. Nós vemos em Romanos capítulo 3, do versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Imagina só, o pecado traz ou faz o homem ser destituído da glória de Deus. Então a glória de Deus era presente com o teu povo. Porém, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Verbo encarnado, o Filho de Deus, se apresentou mais uma vez para fazer essa ponte, a ponte entre a humanidade e Deus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Se quisermos hoje vivermos essa presença de Deus, essa glória de Deus em nossa vida, somente através de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E a seguir, eu vou passar para os irmãos 3 passos para termos essa esperança da glória. Primeiro passo: deixar ele entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo.
Então nós vemos que o primeiro passo é deixar ele entrar. Deus não é mal educado. Ele precisa que você abra a porta. O que significa isso, pastor? Abrir a porta. Você dar acesso para ele entrar na tua vida, para ele começar um relacionamento com você. Para que Cristo esteja em nós, esteja trazendo essa esperança da glória, é necessário deixar ele entrar. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus, porque ele está pedindo, ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é necessário ouvir a voz de Cristo, porque ele está batendo na sua porta. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, que está ouvindo essa mensagem, Cristo incessantemente está batendo na tua porta e pedindo para que você abra a porta para ter um relacionamento com ele. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele promete a você: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o primeiro passo para que a glória de Deus, a esperança de Deus que traz a glória, esteja na tua vida, é você deixar ele entrar. E tem que querer, meus irmãos. E Jesus diz assim: se aquele que quiser vir após mim. Então, ele cria o primeiro requisito: tem que querer. Se aquele que quiser vir após mim, tem que querer. Deus, através de Jesus Cristo, não te obriga a ter um relacionamento com ele. Você tem que desejar, você tem que querer, você tem que ouvir o chamado, você tem que ouvir as batidas na porta. E hoje ele te chama para ter um relacionamento com você. Agora vamos falar do segundo passo. O segundo passo, após você deixar ele entrar. Jesus Cristo entrou porque você atendeu o chamado, você atendeu o convite e agora Jesus entrou na tua vida. Agora o segundo passo, deixar ele fazer o que é necessário ser feito. Olha que interessante. Jesus entrou? Entrou. Mas agora você precisa deixar ele fazer o que é necessário ser feito. Olha só, em Gênesis capítulo 1, do versículo 2 e 3, diz que havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus: haja luz, e ele acende a luz em nossas vidas. Nós vemos em Efésios capítulo 5, versículo 13, porque a luz tudo manifesta, ou seja, Deus em nossa vida, Jesus entrando em nós, ele acende a luz, e quando acende a luz tudo manifesta. Queria ler junto com os irmãos em o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 ao 21. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal e odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aleluia! Então nós vemos que o modus operandi de Deus é jogar a luz. E as pessoas que estão em trevas têm esse receio, porque quem pratica o mal odeia a luz, temendo que as suas obras sejam expostas. E esse é o operar de Jesus. Então por isso que é necessário deixar ele entrar e depois deixar ele fazer o que é necessário de ser feito por Jesus.
E ele joga essa luz no nosso interior. E a luz, como nós lemos em Efésios, a luz tudo manifesta. Ou seja, tudo que tiver bagunçado em nossa vida, tudo que tiver fora do lugar em nossa vida, tudo que tiver precisando de conserto, a luz de Jesus revelará. Em João capítulo 12, versículo 46, diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia! Quando Jesus entra, a sua luz irá manifestar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas debilidades morais, e irá começar um processo de limpeza e purificação. Então nós vemos quando Jesus entra, ele começa através da luz mostrar as nossas imperfeições, as nossas debilidades morais, os nossos pecados, os nossos erros. E Jesus, através da sua luz, pontuará onde nós precisamos ser purificados. Então, meus irmãos, Cristo em nós, esperança da glória. Mas para nós termos Jesus em nós, precisamos, primeiro, deixar ele entrar. Segundo, deixar ele fazer o que é necessário ser feito. E agora que Jesus jogou a luz em nós, mostrou as nossas imperfeições, ele trabalhará com a limpeza e com a purificação. Nós vemos em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Aleluia! Então a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ele vai nos limpando. Olha que interessante, a luz identifica o pecado e o erro, mas a palavra de Deus vem nos limpando. E Jesus dizendo: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. João também, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. Aleluia! Nós somos santificados pela palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Jesus é a verdade. Então Jesus joga a luz, que manifesta, como Efésios diz, que a luz tudo manifesta, e essa luz vai manifestar os nossos erros, os nossos pecados, o que nós estamos fazendo de errado em nossa vida, a direção errada, a direção oposta, e agora vem com a palavra de Deus nos purificando. Eu lembro sempre de Salmo 119, que diz assim, do verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Devemos deixar Jesus entrar em todos os cômodos dessa casa, chamada de coração. Oh, aleluia! Eu posso sentir a presença de Deus aqui, porque você deixou ele entrar. Agora você deixou ele fazer o que é necessário ser feito. E quando Jesus começa a operar, muitas vezes dói, porque ele vai limpando, ele vai tirando as imundícias, as coisas sujas, ou as coisas malignas, e ele vai nos limpando. E agora, nesse processo de limpeza, nós devemos deixar Jesus entrar em todos os cômodos dessa casa, chamada de coração. E como nós fazemos isso? Como nós deixamos Jesus entrar em todos os cômodos da nossa casa? Confessando, eu digo, confessando todos os nossos pecados e não limitando o acesso de Jesus em nossa casa espiritual. Como um quarto em nossa casa escrito na porta: não entre, pecados de estimação. Nós não podemos ter esse quarto em nossa casa chamada coração. E muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos isso. Nós damos acesso parcial a Jesus. Jesus, o Senhor pode entrar até aqui.
Aqui eu deixo esse pecado aqui escondidinho do Senhor. Aqui é um pecado, Jesus, eu vou te contar. É um pecado que eu estou tão acostumado que eu não vivo mais sem ele. Então, Senhor, não mexe aqui não. Não mexe aqui não. E muitas vezes nós vamos convivendo na nossa vida diária com Deus, no nosso relacionamento diário com Deus, nós vamos se relacionando com Deus, não dando acesso completo para que Jesus limpe toda a casa. Irmãos, não se engane. Não se engane. Nós não vamos ser parcialmente salvos. Jesus nos quer por inteiro, corpo, alma, espírito, integralmente abertos para Deus, dando acesso para Deus. Não há pecados de estimação. Senhor, entra na minha casa espiritual. Senhor, pode entrar em todos os cômodos. Senhor, eu quero ser purificado de todo pecado. Senhor, eu quero que o Senhor alcance até mesmo aquele pecado que eu mais gosto, aquela coisa que eu mais gosto de fazer, mas que se ela me afasta de ti, Senhor, eu prefiro viver a tua vontade. E só assim, meus irmãos, nós vamos viver com integridade, ou como uma peça inteira, ou como uma casa completa na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E agora nós já passamos por esse estágio. Deixamos, primeiro requisito, ou primeiro passo, deixar Jesus entrar. Segundo passo, deixar ele fazer o que é necessário ser feito. E nós deixamos, ele jogou a luz, ele nos purificou, não temos mais cômodo secreto, ele entrou em todo o nosso coração. E qual é o terceiro passo, pastor Vitor? O terceiro passo é não deixar ele sair. Aleluia! E isso é da nossa responsabilidade. Não deixar Jesus sair. Ele entrou. Nós deixamos ele entrar, abrimos a porta. Deixamos ele fazer o que é necessário ser feito. Agora é nossa responsabilidade não deixar Jesus sair. O motivo principal que leva Jesus a deixar-nos é a prática habitual do pecado. Aquela que não admite mais o arrependimento, fazendo então uma prática normal e corriqueira. Uma coisa, meus irmãos, é errar. A outra coisa é se habituar com o erro e fazer realmente de hábito ou normatizar uma prática do pecado. Ao pecarmos, Jesus Cristo estará aqui ainda em nosso ser, falando através do Espírito Santo e nos reconciliando com Deus, com o Pai. Mas a prática abusiva, excessiva do pecado vai fazendo Jesus se afastarmos de nós. E essa é uma responsabilidade nossa, mantermos Jesus no nosso interior, mantermos Jesus dentro. Em Isaías, capítulo 59, do versículo 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ah, meus irmãos, e a Bíblia nos diz também que quando Jesus sai, o segundo estado ficará pior do que o primeiro. Em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 45, os demônios vêm e assumem essa casa, esse lugar e essa habitação. Então nós devemos ter essa responsabilidade. Uma vez que Jesus está dentro, está operando em nossa vida, nós
temos pecados, nós cometemos alguns erros, mas sempre nos arrependemos, sempre diariamente arrependemos, pedindo perdão e mantemos o relacionamento com Deus. Jesus só sai daquele que desiste de lutar contra o pecado, aquele que abandona os caminhos, aquele que se entrega à devastidão do pecado. Jesus só abandona aquele que primeiramente abandona a presença, ou normatiza a presença de Deus, ou normaliza. E Deus, ele não tem concorrentes. Ou é ele, ou não. Então, meus irmãos, nós devemos ter essa consciência de mantermos Jesus sempre dentro do nosso ser. Mas então, o que é a esperança da glória? É nós deixarmos Jesus entrar e permitir que ele faça tudo o que tem que ser feito, manifestando tudo que até então permanecerem oculto dentro de nós, nos confrontando e limpando pela sua palavra. E cabe a nós também a obrigação de mantermos o nosso interior um ambiente habitável para ser morada permanente de Jesus. Olha que coisa linda! Nós devemos manter o nosso ambiente, o nosso ser, um ambiente habitável para ser morada provisória. Não, morada provisória não, mas morada permanente de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, de manter esse ambiente habitável, cheiroso, gostoso, em adoração, em clamor a Deus, em oração, em louvor e buscando sempre a presença de Deus. Aleluia! Só assim, Cristo estando em nós, será uma garantia para quando o diabo, nosso adversário, vier bater na porta do nosso coração, descobrirá que a sua antiga morada se tornou um templo do Espírito Santo, aleluia, e o próprio Jesus irá atendê-lo, aleluia. O diabo vai pensar que é aquela vida bagunçada que ele morava antes, quando vier ao teu encontro, saberá que você não é mais uma casa, mas sim o templo do Espírito Santo. E ó, o diabo, ao te tentar, vai dar de cara com Jesus, porque ele irá atender. Aleluia! Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: porque vós sois o templo de Deus, vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 19 e 20. E essa é a nossa maior glória, ter um Deus habitando em nós. E essa é a maior glória que nós temos, termos um Deus habitando em nós, aleluia. E nós vemos agora, terminamos com esses 3 passos para ter Cristo em nós. O primeiro passo que falamos, deixar ele entrar. Segundo passo, deixar ele fazer o que é necessário ser feito. E o terceiro passo, não deixar ele sair. Irmãos, isso é a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós queremos ou acostumamos com um evangelho instantâneo, uma palavra de bênção, uma palavra que traz um refrigério, uma palavra que se coloca no micro-ondas e depois de 30 segundos já está pronto. Mas na verdade, o nosso relacionamento com o evangelho, muito das coisas depende de nós, da nossa disposição para deixar Jesus entrar, na nossa disposição de deixar Jesus fazer o que é necessário ser feito e na nossa disposição de não deixar ele sair. Na verdade, depende de nós, porque Jesus Cristo está na porta, está batendo, ele está chamando, sempre ele está querendo relacionar com nós, com a nossa vida. Então esse é o convite. Jesus está te convidando no dia de hoje,
você está ouvindo essa mensagem, Cristo anseia para ter um relacionamento com você. E Jesus Cristo em nós é a única forma de termos essa esperança da glória. É a única forma de ter um Deus habitando em nós. Façamos as nossas manutenções. Façamos o que é necessário ser feito para que esse Jesus Cristo permaneça morando em nós. E eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesse dia de hoje, estou aqui na tua presença, ministrando a tua palavra e pregando a tua palavra e sentindo a tua presença nesse dia de hoje. Porque, Senhor, nós precisamos compreender para vivermos um evangelho maduro. E o evangelho maduro, Deus, traz responsabilidades. E essas nossas responsabilidades, nós devemos pegar e assumi-las, essas responsabilidades, Senhor, para vivermos um evangelho abundante na tua presença. Um evangelho de cumprimento do teu querer. Um evangelho de cumprimento às tuas verdades. E a sua palavra, Senhor, nos purifica. A sua palavra nos santifica. E pedimos cada dia mais, Senhor, através da sua luz, manifesta o que ainda tem errado em nós, o que ainda precisamos melhorar, as debilidades que precisamos, Senhor, e os pecados que precisamos deixar. Através da tua luz, Senhor, manifesta essas debilidades e através da sua palavra, venha nos purificar, venha nos santificar. E nós somos santificados pelas palavras que o Senhor tem nos ensinado e tem nos dito. Muito obrigado, Senhor, nos ajuda, fortalece as nossas vidas e que possamos sempre, na compreensão da tua palavra, darmos um passo de responsabilidade na tua presença. Nos ajuda, Senhor, hoje e sempre. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Te agradeço. Amém. A graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.